Bom, eu vou falar sobre mais ou menos o céu da semana. Eu não sei se eu vou cobrir a semana toda, mas eu quero falar especificamente sobre a lua até mais ou menos a data do eclipse, no dia 21, e essa lua saindo, né, da data do eclipse, então a partir do dia 22 do dia 23. Então, esse vídeo vai ser sobre isso, sobre a lua até o momento do ápice do eclipse, né, até o momento do dia 21. E vai ser bem importante para todo mundo, tá? Não só para as pessoas que têm planetas virgem, não só para as pessoas que, enfim, né, vão ser mais afetadas pelo eclipse solar, mas para as pessoas no geral, porque a Lua é a nossa consciência individual. Então, sempre que a Lua ela tá passando, né, por um período de eclipse, ou então ela tá ela está junto de planetas que fazem com que ela tenha uma sobrecarga mais negativa, você vai sentir isso de uma forma maior. Algumas pessoas vão sentir mais, né? Especialmente as mulheres, especialmente as pessoas que são mais sensíveis ao lado lunar, né? E dentro dessas pessoas existem os cancerianos. Se você tiver ascendente, Sol, Lua com Câncer, então você vai sentir muito mais esse eclipse, você vai sentir muito mais as flutuações lunares, você vai sentir muito mais os altos e baixos, né? E você vai sentir também as coisas boas, obviamente, dentro do ciclo lunar. Então, além da Lua ser muito importante no geral, também vai ter um peso muito grande para as pessoas que têm essas especificações, né? Então, até se for o planeta da sua alma, se for regente do seu ascendente, se for, como eu disse, até mesmo o regente, ele como regente da quarta casa, ele vai ser bem importante, porque a quarta casa é o nosso lado emocional, é a nossa base. Então a lua como base, né, ela é uma base normalmente e naturalmente, ela é uma base da nossa consciência. E, e sendo regente da quarta, por exemplo, né, ela vai ser uma base, e ela vai ser regente da quarta para quem tem ascendente em Áries. Então, assim, sempre que você tem algo muito importante, seja a quarta casa, seja a lua, seja sol, seja ascendente, regente do ascendente e planeta da alma, como a lua, né, sendo um planeta, a lua em si, é sempre importante ver esses vídeos, né, assistir os vídeos sobre a lua, como a lua, o que que tá acontecendo, se ela tá passando por um período de eclipse, se ela tá minguando, se ela tá crescendo, o que que tá acontecendo exatamente, porque ela vai ditar muito da sua vida. E obviamente, para todo ser humano, né, para todos os seres que existem aqui na Terra, ela vai ditar muito. A Lua é muito importante, no geral, ela é muito importante para que a nossa consciência ela esteja crescendo, que ela esteja em paz, né? Ela, muito mais do que o Sol, tá? Em especial para as mulheres, ela vai determinar a nossa capacidade de ser feliz na Terra, ela vai determinar aquilo que está crescendo na nossa consciência, ela vai determinar o nosso estado emocional, aquilo que a gente precisa, né, para atender as nossas necessidades dentro da Terra. Então, eu sempre acho importante fazer esses vídeos dos aspectos lunares, de como a Lua está, e também os vídeos para o horóscopo que eu vou fazer a partir do mês que vem. Se você tiver se você tiver como assistir mais de um vídeo, seria interessante. Então, sempre assista também o seu vídeo, o vídeo da sua posição lunar, além da posição do ascendente. Então, assim, a posição lunar para quem é mulher, mas em geral, e a posição solar para quem é homem, mas também, obviamente, no geral. Cada um tem sua característica. Bom, no momento atual, a Lua, ela está no signo de Câncer, ela está no próprio signo dela, em uma constelação de Saturno. É uma constelação muito interessante, muito boa e muito favorável para trabalho, né, para você conseguir também passar por cima das situações que são negativas na sua vida. E claro que essa lua é uma lua minguante, tá? Então a lua minguante, ela tem uma tendência maior a ser mais difícil mesmo de lidar. A consciência, ela não tá se expandindo tanto, né? Então você pode sentir que a sua consciência em si, as coisas que você quer fazer, ela tá sendo muito mais, como é que eu posso colocar? Ela tá num momento mais de interiorizar, né? Então ela tá no momento de refletir, no momento de compreender, no momento de buscar respostas internas. Então a lua em Câncer é super importante para voltar para esse lugar de acolhimento emocional, onde você consegue buscar respostas para os seus questionamentos, para os seus problemas, para situações que você sente que você não tá gostando, né? Seja você pode estar em um lugar que você não gosta, você pode estar em um trabalho que você não gosta, qualquer situação, tá? A lua, ela vai reger todas essas situações, porque elas são as nossas necessidades emocionais. Então, se você sente que tem algo te incomodando, com a lua minguando, né, com a lua no próprio signo, junto a Júpiter, que é um planeta de você conseguir ver além, você consegue ver muito mais do que os detalhes, né? Júpiter, ele te dá a capacidade de olhar o todo, o além. Então, você vai conseguir também, não só dentro de você, através da sua própria sabedoria, né? Você vai conseguir acessar isso mais fácil,
mas também você vai conseguir receber apoio externo, né, de pessoas que possuem também sabedoria e que, de alguma forma, elas vão conseguir te guiar dentro daquilo que talvez você tenha a necessidade de saber, né? Talvez você tenha necessidade de saber de relacionamentos, enfim, né, casamento, ou relacionamentos com amizades, qualquer tipo de relacionamento mesmo, relacionamento consigo mesmo, questão da autoestima, questão de como você tá lidando consigo mesmo, né? Pra onde sua consciência tá indo, né? Pra onde a sua energia e o seu foco da sua consciência, ela tá indo? Será que ela tá indo pra lugares ruins? Será que ela tá indo... O traço, né? Aquilo que a gente pensa. Será que você tá pensando em coisas ruins? Será que você tá pensando em coisas boas? Será que você tá mais ou menos no meio, né? Então, a lua no signo de Câncer vai ser muito importante pra essa revisão interior. Porque ela tá no próprio signo, o signo de água, o signo de contemplação, um signo um signo puro, né? No sentido de que tem uma energia de pureza muito grande. Então, é um momento muito interessante para essa introspecção, por estar minguando. Então, por mais que ela seja considerada uma lua não auspiciosa, vamos dizer assim, para as questões materiais, ela vai ser muito importante para as questões interiores, tá? E até mesmo para tirar da sua vida coisas ruins. Então, é um período muito importante para você retirar da sua cabeça até pensamentos ruins, ideias ruins, ideais ruins. E autoimagem é um processo... A lua rege a nossa autoimagem, né? Então, assim, será que a sua autoimagem é, vem sendo negativa, sabe? Ou então positiva de uma forma que não se alinha corretamente com quem você é, com o que você quer? A lua também tem muita ligação com aquilo que a gente imagina pra nossa vida, para aquilo que a gente quer na nossa vida, né? Então, a lua, ela tem essa imaginação de sempre levar a gente pra um lugar melhor. Então, se você se você parar pra pensar, pra onde eu tô me levando, né? Eu tô me olhando, eu tô pensando em coisas ruins, sabe? A minha consciência tá me levando pra um lugar escuro, um lugar sem paz, um lugar onde eu não vejo coisas boas acontecendo. Isso é o momento ideal, junto a Júpiter, né? Pra você renovar a sua fé. Seja a fé que você tem de forma religiosa, seja a fé que você tem em você, né? E que isso é muito importante, a gente ter fé que em nós mesmos, que conseguimos, né, fazer. E é uma fé também no sentido de você pensar, mesmo que tudo e todos não estejam comigo, eu tenho a mim mesma, né? Ou, enfim, se for um homem, também você tem a si mesmo. E além disso, é um momento de conexão também com o divino. É um momento muito importante de conexão com o divino, em especial com relação às deusas, ou então, a depender da sua religião, né, aquilo que você acredita, com as que são ligadas ao feminino. Então, a Nossa Senhora, enfim, a depender da sua religião, depender daquilo que você acredita. É um momento de você receber as bênçãos e você receber também o contato você fazer o contato, na verdade, né? Porque elas vão conseguir colocar pra você, elas vão conseguir colocar de uma forma mais sutil, de uma forma mais não cruel, vamos dizer assim, né? Porque a natureza em si, que é Maia, que é o feminino, ela tem um lado cruel que é necessário, que é mostrado também pela lua minguante, mas por ela estar no signo de Câncer no momento, ela vai ter uma tendência maior de ser mais gentil. Então, apesar, como eu disse, de estar minguando, está no signo de Câncer, portanto, ela será gentil. Então, é um momento ideal de você fortalecer a sua autoimagem, fortalecer a sua consciência e colocar a sua consciência, de fato, em um lugar positivo. Fazer um esforço, mesmo que você esteja em um lugar muito ruim, né? De repente, sair daquele lugar, ir para um lugar onde você consiga respirar, ir para um lugar onde tenha água, né? Pode ser um rio, pode ser o oceano, pode ser uma praia, pode ser uma pracinha que tem uma água, pode ser qualquer lugar que você sinta que você consegue respirar, né? E a partir dali, você pode fazer uma oração e fazer um desejo, fazer um pedido, né? E contemplar, levar um caderno, enfim, e colocar, né? E escrever de fato, porque isso é muito importante. Muito mais importante do que você, às vezes, redigir, né? Ou então você simplesmente falar no telefone. Pode ser bom também, se for algo que você gosta. Mas o escrever em si, ele é muito poderoso, tá? E você falar também. Você falar e você escrever. Então, com a lua em Câncer, nas constelações, né? Tanto de Puxa, que é a constelação que tá atualmente, é uma constelação de Saturno, é uma constelação de você superar as dificuldades, de você superar aquilo que não permite, né, você seguir a sua vida. E também é uma constelação muito boa para embelezamento. Não aconselho fazer nada assim estético agora, porque a lua está minguando. Então, quando a lua estiver crescendo dentro dessa constelação, é interessante, até mesmo dentro de todo o signo de Câncer. E, então, como eu disse, não aconselho não aconselho muito a parte de estética, apenas por conta da lua estar minguando. Mas essa lua, ela vai afetar muito mais as pessoas de Câncer. Ela vai afetar também as pessoas de Capricórnio, porque a Capricórnio, sendo você, vamos dizer que você tem um ascendente de Capricórnio, e
Câncer é a 7ª casa. Então, mesmo sendo a 7ª casa regida, né, tendo ligação com outras pessoas, a 7ª casa também é uma casa espelho, uma casa que reflete também você. Então, vai ser um momento de reflexão para você de Capricórnio. Pode até ser que você tenha a vontade de conhecer pessoas, que você tenha a vontade de... se você estiver solteiro ou solteira, você pode ter a necessidade ou a vontade de repente, conhecer alguém. Mas vai ser um período, assim, de eu quero conhecer uma pessoa, mas ao mesmo tempo você depois desiste, você pode falar, não, não é bem isso, eu não tô sentindo que isso tá certo, né, e acaba desistindo. Acaba desistindo, obviamente não pra sempre, mas durante esse período, porque a lua tá minguando, então ela não vai ter a tendência a realmente fazer com que você queira, emocionalmente, continuar com alguma coisa. No dia 17/9, a lua, ela vai entrar em Leão. Eu botei que ela vai entrar às 3 horas da manhã. Então, às 3 horas da manhã, ela vai entrar no signo de Leão. E o signo de Leão, ele é sempre importante. O signo de Câncer e o signo de Leão, tá? É sempre importante para todo mundo. Independente de ascendente, independente de lua, independente do que for. É sempre importante. Porque eles são a rainha e o rei. Então, eles são os que fazem a sua vida acontecer, né? Os signos tanto de Câncer, ou seja, a lua e o sol. Então, eles fazem a sua vida acontecer de uma forma muito maior. A lua, ela imagina, a lua, ela traz todo o lado da imaginação, todo o lado do crescimento, e o sol, ele traz a estabilidade, né? E ele traz o poder de você conseguir criar esse reino. Então, Leão é sempre o nosso reino. E o nosso reino é o quê? A nossa vida. Então, Leão traz a nossa capacidade de construir a nossa vida. Então, sempre que tem um planeta passando por Leão, sempre que tem um planeta passando por Câncer, isso vai ser interessante para todo mundo. Independente de casa, tá? Independente de cúspide, independente do planeta que está passando, ele vai falar sobre a sua área emocional, a sua área de imaginação, a sua consciência individual no que diz respeito a Câncer. E ele também vai falar no que diz respeito a Leão, no que diz respeito ao crescimento da sua vida e como você está colocando os tijolos, né? Como você está colocando a sua força, né, para sua vida ir para frente. Então, são signos extremamente importantes, independente do seu signo solar, independente do seu signo lunar, independente de qualquer coisa. É sempre interessante ver quais planetas estão passando por esses dois signos, tá? Então, no dia 17/9, às 3 da manhã, ele vai entrar em Leão. E ele vai continuar na constelação de Puxa, tá? Ainda no dia 17, ele vai mudar de constelação e vai entrar numa constelação que é um pouco difícil. Ela é uma constelação um pouquinho mais complicada, a constelação das Nagas. Ela requer ela é um portal, na verdade, né? Ela é um portal para um tipo de libertação da consciência e, ao mesmo tempo, ela é um Gandanta, vamos dizer assim, ela é um nó. Então, é como se fosse um nó da sua consciência, um nó energético, né? Um nó onde a sua consciência, ela precisa passar do ponto anterior, que é puxa, né? Para o ponto próximo, para o próximo nível de consciência, tá? Que existem 3 níveis de consciência onde a gente precisa quebrar barreiras, né? Então, a Shleisha, que é a constelação das Nagas, é um desses pontos. Então, entre a Shleisha, Puxa e a Shleisha, existe essa dinâmica um pouco mais difícil. E a Shleisha é um ponto muito importante de uma dinâmica muito difícil, de você quebrar relacionamentos que te estagnam, especialmente com relação à mãe. Eu vejo muitas pessoas com essa constelação tendo problemas com a mãe, tendo problemas com figuras maternas, né? Pode ser que não seja mãe biológica, mas eu vejo uma dificuldade também delas se relacionarem. Vejo dificuldades em conseguir sair do campo das massas. Então, naturalmente a constelação mais difícil. E a lua está minguando. Então, traz uma dificuldade interior maior, traz uma turbulência maior, né? Mais uma turbulência que é obviamente necessária. Todas as constelações são necessárias e todas essas energias são necessárias. Então, dentro da sua vida, especialmente, né? Vamos lá, se você for de Leão, a lua tá te minguando e ela tá quase, né, entrando dentro do ponto do eclipse solar. Ela vai ser ainda mais
relevante nesse sentido. O que na sua vida você precisa tirar, né? E pode ser para todo mundo, tá? Dos 12 signos. O que na sua vida você precisa retirar. Então, quando ela entra em Ashleisha, quando ela entra na constelação da Naga, você consegue ter uma capacidade muito intuitiva de saber exatamente aquilo que precisa ser retirado da sua vida. E qualquer coisa, pessoas, situações, relacionamentos, e até mesmo, às vezes, uma forma de você pensar, né? O que está te impedindo de crescer na sua vida? O que está impedindo de você fazer a sua vida? O que emocionalmente você está acreditando? Como é que está a sua autoimagem? O que é aquilo que, materialmente falando, também você não está conseguindo atingir, né? De repente você tem uma visão de algo monetário, você tem uma visão de como você quer que sua vida seja. E ali dentro, e dentro de Leão, você vai ter, né, com a lua passando por Leão, você vai conseguir ver exatamente aquilo que vai te ajudar e aquilo que está te atrasando. Então, Leão em si, como eu disse, é o momento onde você vai ver o que eu tô fazendo com a minha vida, para onde a minha vida tá indo. Eu tô construindo o meu reino, né? Como que eu estou construindo o meu reino? Então vai ser um momento também de você pensar, eu tinha na minha cabeça uma coisa e para onde eu estou indo agora? E é um momento também de resetar certas coisas, né? De retirar. Não vai ser muito um momento de crescimento, de você pensar, eu vou fazer dessa forma. Né? Vai ser um momento de resetar as coisas que não servem. Então é bem interessante, porque essa energia das nagas, ela é uma energia muito penetrante, né? É uma energia muito limpa, não, muito limpa também, onde é um momento de limpeza interior, é um momento de limpeza da sua consciência. E é bem interessante que durante esses períodos de Ashleisha, durante os períodos da Naga, tomar banhos, né? Fazer banhos de descarrego, fazer banhos de onde você usa algum tipo de ritual para você retirar qualquer coisa, para você retirar situações dentro do seu campo energético. Então, sempre que a Lua estiver passando pela constelação de Ashleisha, né, que começa em 8h46 de Leão, do signo de Leão, essa constelação ela fica vigente. Então, é interessante fazer isso. Quando ela estiver minguando, ela vai ser muito mais ligada ao seu interior do que ao exterior. Então, não vai ser exatamente o momento de você eh, fazer, não que você não possa, óbvio, mas não vai ser o momento de você fazer planos, né? Vai ser o momento de você se interiorizar bastante e retirar situações e limpar sua energia, limpar a energia em si. E eu vejo muitas situações acontecendo com a mãe, né? Pode ser figura materna, pode ser figura a mãe mesmo, né? A mãe às vezes pode passar por um período ruim quando a lua passa por essa constelação. E não só pela constelação de Astroleixo, mas também quando a lua tá passando por câncer. Então, quando a lua passa por câncer, ou então quando a lua passa pela constelação de Astroleixo, que está atualmente em Leão. Então, essas duas constelações podem atingir a mãe, atingir a sua mãe, né? Ou atingir a figura materna. E também vai te atingir como mulher, né? Especialmente para mulher. Essa constelação é muito importante para mulher. E para o homem, eu vejo homens com essa constelação tendo muitos problemas com relação ao lado amoroso, né? Eles têm um lado sexual mais frio, porque a constelação de Ashleisha é uma constelação fria. Então, ela precisa de uma constelação, vamos dizer assim, quente, para que ela possa. Você imagina que é uma cobra toda enrolada, então ela tá muito assim, ó. A constelação de Ashleisha, ela tá segurando ao máximo, né? Porque é uma constelação um pouco de medo. Então ela se segura ao máximo e acaba que muitas vezes os homens com essa constelação, eles podem correr ao máximo de se entregar para uma pessoa porque eles têm medo e eles ficam muitas vezes obcecados por uma pessoa, né? Tem um processo de ficar preso a uma mulher. Então, para eles, isso é muito vulnerável, né? E o homem em si, a depender, né, das outras questões que ele tem, dos outros planetas, isso pode ser muito, muito ruim. Para as mulheres é um pouco diferente. Para a mulher, naturalmente, isso é algo que
consegue se lidar de forma mais fácil. Ah, uma coisa eu falei errado. A Lua vai entrar na constelação de Asterisco, que é em Leão, às 8h46 da manhã, tá? E quando ela entra nessa constelação, ela tá em 3 graus e 34 de Leão. Eu queria retificar isso, porque eu botei aqui errado. Então, a retificação é essa. Se você tiver a Lua em 3h34 de Leão, quer dizer que ela está nessa constelação ela iniciou, tá? Então, ela já está operando dentro dessa energia de Asterisco. No dia 18/9, ela vai continuar em Leão, mas ela vai mudar de constelação. Ela vai para a constelação conhecida como Regulus, a constelação do trono, a constelação do rei, dos ancestrais. Então, cada vez mais ela tá minguando, né? Ela tá cada vez mais só um pedacinho de lua, só um pedacinho de luz. Então, ela não tá refletindo muito, tá refletindo bem pouco a luz solar. Ela vai entrar na constelação de Maga às 8h56 da manhã. E essa constelação, ela começa em 16h49 de Leão. Então, se você tiver essa lua, se você tiver ascendente Sol dentro desse grau de Leão, 16 graus e 49, quer dizer que você tem planetas, né? Pode ser ascendente, pode ser um planeta, lua, etc. Na constelação de Regulus, na constelação de Maga. Então, Maga, ela é muito sobre você... E Leão em si, né? Leão como eu disse, é um signo da vida. É o signo de você construir a sua vida, de você construir o seu reino. É o signo do reino em si. Tanto que Maga é a última constelação. E ela é regida por Ketu, ou seja, ela é regida pelo Nó do Sul. Então aqui existe uma força instintiva muito grande, né? E como a Lua está minguando dentro de uma força instintiva, dentro de uma constelação muito forte, uma constelação muito auspiciosa, uma constelação muito boa, que traz fama, que traz a capacidade de reinar, né, dentro daquilo que você faz, ela vem trazendo também o lado um pouquinho negativo disso. Então, coisas que você fez, né? Isso para qualquer pessoa, tá? Não só para as pessoas que têm ascendente leão, mas para todo mundo. Caso você tenha feito algo negativo dentro daquilo que você faz, tá? Para construir a sua vida. Não sei, fez alguma coisa errada, né? Com alguém. Fez alguma coisa errada com o seu corpo. Fez alguma coisa considerada errada. Roubou, fez algo, né? Enfim, imagina as muitas coisas que podem ser feitas de forma errada para você construir a sua vida. Quando essa constelação, ela liga e ela está em um processo, né, lunar cruel, ela vem trazendo com ela as circunstâncias negativas, ou seja, ela vai te cobrar de alguma forma, ela vai cobrar você de forma negativa. Ela vai dizer, você fez, né? Você tentou achar uma forma de conseguir XYZ, conseguir dinheiro, conseguir sua vida, fazer com que sua vida se abrisse, mas você fez errado. E é uma constelação tão importante, porque ela é ligada aos seus antepassados. Então, até mesmo os karmas antepassados, dos seus antepassados, eles vêm dentro dessa constelação, tá? Então, quando ela tá passando de forma minguante por aqui, ela não dá muitos resultados bons. Ela vai te dar um resultado de alguém descobre o que você estava fazendo, né? Alguém descobre e você perde uma posição. Enfim, né? Pode ser qualquer coisa, depende muito do que você fez na sua vida. Se for uma questão de roubo, você vai ser descoberto. Se for uma questão de trama, né? De estar tramando alguma coisa negativa, vai ser descoberto. Porque o Nó do Sul, ele não permite, né, em si, como é uma constelação regida pelo Nó do Sul, ele espreme tudo, ele espreme todas as coisas negativas. Então ele puxa, ele é uma energia de raiz, né? Ele é uma energia de você buscar dentro de Maga, ele é uma energia de você puxar as coisas boas dos seus antepassados, né? E ao mesmo tempo, os antepassados podem ter coisas ruins também. E se você fez coisas ruins e os seus antepassados fizeram muitas coisas boas, eles vão te castigar através dessa constelação. Então você vai criar karma negativo, não só para você, mas para as outras pessoas, né, que estão na sua família. Vamos dizer que você tenha filho ou filhas. Essa constelação, ela te dá o poder de crescer na vida, né, construir uma vida maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela vai te dar o poder de uma consequência, né? Regulus, ele te dá o poder da consequência de ser positivo ou negativo. Se você fizer a coisa negativa, não só vem para você, mas vai para os seus descendentes, especialmente os filhos. Então, é uma constelação que você precisa ter muito entendimento, você precisa ter cuidado, né? É uma constelação tradicional, é uma constelação que gosta do tradicional, que gosta de perpetuar aquilo que é tradicional, o familiar, a família, os relacionamentos em si, né? Que são tradicionais. Não é uma constelação de quebrar, vamos dizer, tabus, de quebrar coisas que muitas vezes a gente vê como negativo. Não, é uma constelação de manutenção, tá? É manter aquilo que é o tradicional. E muitas vezes o tradicional dentro da sua família. É o tradicional, a religião tradicional da sua família, o credo tradicional da sua família, né? Até mesmo aquilo que a sua família faz de trabalho.
Vamos dizer que você cresceu em uma família de banqueiros e muitas vezes esses familiares, eles vão querer que você dê continuação a esse trabalho. Então, Regulus, ele tem essa tendência, né? Especialmente se você tiver muitos planetas aqui. Se você tiver o Sol em Regulus, vai ser algo pedido de você, né? Você pode até sentir que isso é algo que você precisa fazer, manter a tradição familiar. Regulus, ele não permite uma quebra de tradição, né? Então, é manutenção de tradição, manutenção daquilo que funciona. Então, Regulus, ele dá a chance de você crescer muito na vida, você ter coisas maravilhosas, mas ele vai regular exatamente a forma que você usa esse poder. Se você usar esse poder para destruição daquilo que é correto, ele vem com toda a força para depois te destruir e destruir os seus descendentes. Então, sempre que existe uma constelação regida por Ketu e a Lua está passando, você tem muitos trânsitos passando por essa constelação, você sabe que é o momento de você ser muito verdadeiro, de você ser muito honesto, porque caso contrário, essa constelação ela vai destruir as coisas ruins, mas não porque ela quer te fazer mal, ou ela quer te ver mal, não, ela quer tirar aquilo que é prejudicial a você. O Nó do Sul, ele não permite coisas falsas, né? Tanto que o Nó do Sul, ele é um planeta que não gosta, por exemplo, que pessoas usem maquiagem, que pessoas façam coisas que não são naturais, né, da genética da pessoa, que não são naturais, enfim, do corpo. Então, tem um lado tradicional e, ao mesmo tempo, tem um lado muito instintivo. São pessoas que podem até mesmo parecer levemente esquisitas, né, porque Ketu, ele tem essa natureza de ser esquisito, de ser não só esquisito, mas de ter uma conexão muito forte com o interior, né? Com o Muladhara, com o gênio, com o Daimon. Então, ele é o Daimon, ele é a criatividade de todo mundo. E, portanto, o Ketu, quando ele passa, né? A Lua passa pelas constelações, é bem interessante. E é bem interessante também ver quais são os sonhos que você tem durante esse período, né? Porque eles vão te trazer muitas mensagens. E vai ser bem interessante, porque a Lua, ela está minguando. Então, essas mensagens vão ser bem importantes, né? Pode ser mensagens de vidas passadas, mensagens trazidas pelos seus ancestrais, coisas que você de fato precisa saber. Então, durante esse período, você pode até falar, eu quero saber de tal coisa, né? E também é um período legal para poder fazer oferendas para os seus ancestrais. Agora, começando a entrar já no espírito do eclipse solar. No dia 19/9, tá? Vai entrar em Virgem. Virgem, até mais ou menos 0040, ainda está na constelação de Maga, tá? Depois disso, ele passa para a próxima constelação, que é a constelação conhecida por Purva Falguni. Purva Falguni é uma constelação agressiva, é uma constelação de fogo, é uma constelação venusiana, então ela traz uma corrosividade necessária, tá? Depois de ter passado pela constelação anterior, né, onde você passa por uma limpeza, você vem aqui para a próxima constelação, né, para o signo de Virgem, que também é um signo de você se limpar, é um signo também de melhorar, né, de melhorar aquilo que de certa forma já existe, mas é um signo ainda mais de detalhes. Então, dentro daquilo que você tem, se você tiver o seu ascendente aqui, vai ser sobre melhorar a sua vida, né? Se você tiver o seu sol, vai ser sobre melhorar também a sua carreira e também a sua saúde. Se você tiver a lua aqui, vai ser sobre melhorar os aspectos da sua consciência, aquilo que você, até mesmo o que eu falei no início do vídeo, aquilo que a sua consciência está ligada, para onde você está direcionando o seu olhar. Então, a lua em Virgem, especificamente, vai ser muito importante para os virginianos por conta do eclipse solar, né? Óbvio. E essa constelação, ela é aquela constelação onde você precisa se revitalizar. É o momento de você revitalizar, é o momento de você colocar em prática o seu discernimento, tá? E ela tem muita ligação com relacionamentos amorosos. Então, é uma constelação muito passional, extremamente fogosa. Então, até mesmo uma constelação muito conhecida por fetiches, mas também não é o momento de ampliar isso, tá? Não é o momento de começar relacionamentos, não é o momento de ampliar qualquer coisa que tenha ligação com relacionamentos. Nem casamento, nem noivado. Se for, eu quero pedir a pessoa em casamento, não é o momento de fazer isso, tá? Não é o momento. Então, só quando a lua ela começar a crescer, quando ela sair do momento de combustão, né? Quando ela sair do signo de Libra também. Então, é uma constelação de você agora se revitalizar pro eclipse. Tentar, pelo menos, né? Porque às vezes a gente não tem muita escolha. Então, é uma constelação, em geral, muito, muito interessante para relacionamentos amorosos, muito interessante pro lado sexual. E Virgem em si, ele também, o signo de Virgem, ele sempre retira, né? Ele faz parte do corpo de excretar aquilo que não serve, né? Então, é sobre esse tipo de limpeza. Eu acho que é por isso que a gente pensa, às vezes,
do virginiano que tem mania de limpeza. Porque Mercúrio em si, ele quer excretar da vida aquilo que não serve, ele quer manter a eficiência, né? Então ele quer manter a eficiência porque ele precisa administrar a vida para que você não tenha problemas. Então Virgem é sobre isso, sobre essa eficiência. E se não deu certo, vai embora, né? Então assim, Virgem em si, na sua pureza, Virgem como signo em si, é sobre isso. Claro que se você tiver outros planetas aqui, você, a depender do planeta, ele vai agir de uma forma melhor, né? Virgem vai dar resultados bons ou então ele vai dar resultados negativos. Vai depender muito de como estão os planetas. Então, se você tem ascendente, Sol, Lua, regente do ascendente, o seu planeta da alma aqui, vai ser super importante esse eclipse e essa Lua também aqui para internalizar. Agora, existe um porém, né? Porque como vai acontecer o eclipse no dia 21, no dia 20 ainda, no dia 20, a Lua ela vai estar combusta, ou seja, ela não vai estar visível. Isso quer dizer que a sua consciência, ela vai estar em um ponto de confusão. É um momento também onde você vai precisar simplesmente abrir mão de controle, qualquer tipo de controle. Você não vai ter muito a dizer aqui sobre o que vai acontecer, sobre o que você vai pensar, sobre o que você quer melhorar, sobre sua emoção. Você pode sentir os altos e baixos, né? Dessa condição da Lua estar combusta. E essa condição é que ela traz o lado espiritual e ela demanda o lado espiritual muito mais do que o lado material. Então vai ser o momento de queimar, literalmente queimar, porque o Sol, quando a Lua está combusta, o Sol, ele tá, né, completamente ligado à Lua e ele não permite, não permite que a consciência, ela esteja no âmbito dela, da consciência individual. Então vai ser muito mais ligado ao seu estado de alma. Então, o quanto você está conectado à sua alma. E vai ser dentro da constelação posterior, né? Existe a constelação que eu falei de Purva Falguni. Então, depois disso, às 4h10 da manhã, ela vai continuar na constelação de Purva Falguni. E às 15h09, ela entra na constelação de Uttarashada, que é a próxima constelação. A constelação de Uttarashada, ela é uma constelação fixa e ela é uma constelação onde você fixa aquilo que você deseja fazer na sua vida. É uma constelação onde, caso você queira crescer algo na sua vida, essa é a constelação que você precisa sempre fazer, né? Ah, eu quero casar. Essa é a constelação para o casamento, tá? Purva Falguni e Uttarashada. A constelação do casamento é sempre essas duas. Então, Uttarashada é o momento onde você fixa aquilo que você deseja. Só que com esse eclipse não vai ser possível. Então, se você tem planos de casar, tem planos para sua vida em geral, né? E não é só de casamento, tá? Mas planos em geral, porque está o Sol aqui, está a Lua aqui. Então, o eclipse acontecendo, então vai ser um momento de você abrir mão. Vai ser sobre você permitir a luz solar, né? A luz solar em si, fazer o trabalho dela. Então, é sobre falar para Deus, que seja o que Deus quiser, né? E permitir que a vida, ela fale através de você, né? O que é que sua alma tá falando de fato? Você tá escutando ela? O que é que tá acontecendo em todos os níveis da sua vida, né? Você tá melhorando a sua vida de fato? Você tá trazendo problemas? Você tá administrando bem a sua vida? Ou você tá trazendo mais problemas? Você tá mantendo pessoas na sua vida que não são boas, né? Como é que você tá tratando o seu lado físico, né? Como é que tá a sua saúde? Então, esse eclipse e levando em consideração a Lua, né, em Virgem, vai ser muito disso, e para todo mundo, tá? Em especial para os virginianos. Então, para as pessoas, seja de Áries a Peixes, vai ser o momento de revisar isso, revisar a forma de administrar a vida, como você está administrando a sua vida, os seus pensamentos, a sua autoimagem. Você está permitindo situações e coisas negativas de situações em geral, né? Como você administra a sua vida, você está criando mais problema para você, você está conseguindo manejar bem, né, a sua vida, você está sendo organizado. Então, Virgem tem esse lado de organização, porque ele precisa ser eficiente. Então, é sobre eficiência também. Mas, como vem o eclipse, vai ser muito mais difícil de conseguir visualizar isso, tá? Vai ser assim, a vida vai fazer por você. Vai ser muito mais do tipo, veja só o que tá acontecendo, né? A vida vai trazer o veja só, veja isso, né? Tá na hora de você ver isso. Se não tava vendo, agora você vai ver. Então, no dia 21/9, às 13 horas, todo mundo vai começar a sentir já os resultados do eclipse na consciência, ou seja, na Lua. Você pode se sentir mais agitado, eu até falei isso nos vídeos, tanto do eclipse solar, e eu acredito que do eclipse lunar. Todo eclipse deixa a gente mais agitado, especialmente para as pessoas que têm essa tendência a sentir os eclipses fisicamente e emocionalmente, né, mentalmente. A gente fica mais agitado, às vezes você pode sentir que você não está conseguindo trabalhar, às vezes você não consegue, vamos dizer, pegar no tranco. E isso é uma coisa
Isso é algo bem comum, tá? Então não se sinta mal se isso estiver acontecendo com você. É naturalmente uma parte do eclipse, ainda mais no eixo, no eixos, né? No eixos, ainda mais no eixo peixes virgem, né? Que é um eixo de você não ter controle, onde tem peixes, e um eixo de virgem, que é o eixo de serviço, de trabalho, de administração da vida, de você administrar sua vida para que você não tenha problemas, administrar sua saúde, administrar o lado material. Então, é um eixo um pouco difícil nesse sentido para nossa vida financeira, para nossa vida material, e ao mesmo tempo é um eixo de confiança na vida, né? Peixes é a confiança na vida, é a gente confiar que a vida vai cuidar da gente, é a gente abrir mão, a gente tá, assim, você falar, eu confio na vida. Então, eu acho que vai ser interessante. Vai ser um momento de você perceber, será que eu tô confiando na vida, sabe? E em mim, o quanto eu tô confiando em mim. É bem interessante, eu acho que isso vai ser revelador. Então, a Lua, ela vai estar em conjunção total com o Sol, ou seja, ela vai estar completamente combusta às 16h41, que é o horário do eclipse, tá? No dia 21/9. Quando a Lua, ela está completamente combusta, ela está, ela é inexistente. Então, a consciência individual, ela pode ela pode se sentir engolfada por circunstâncias que são muito maiores do que talvez ela consiga, né, entender, ou então que ela consiga emocionalmente digerir. Então, assim, dentro desse período, pode ser que você sinta isso de uma forma muito grande, e é simplesmente não fazer nada. É não fazer nada, porque esse eclipse, ele tem Saturno. Então, é um eclipse onde você não vai ter como você não vai ter como falar, eu vou arregaçar minhas mangas e vou resolver isso aqui. Não. Se tentar, às vezes, piora, né? A gente acaba piorando a situação. Então, é o momento de você confiar na vida e deixar a vida mostrar pra você o que tem que ser mostrado. E depois você vai voltando à vida, vamos dizer assim, você vai voltando à vida, vai voltando a fazer o que você deseja fazer, né? A começar a criar seus planos novamente, que é bem importante depois do eclipse. No dia 21/9, tá? Ainda dentro, mais ou menos, ainda dentro da energia do eclipse, a Lua vai pra Libra, às 18h41, mas ela continua combusta, tá? Então ela vai continuar combusta, ela vai ter um período onde ela vai sair dessa combustão, então você vai ter um períodozinho, assim, de sentir, dar um alívio na consciência, mas depois ela volta a ficar combusta porque o Sol vai entrar em Libra, né? E eles vão estar ainda próximos, então a Lua vai entrar em combustão de novo, mas dentro do signo de Libra.